Esse caderno tem muita história. Desde antes de eu começar a fazer esses diários, então ele tem os meus registros de 2021, 2022, 2023, também os de 2024 e agora, a partir do vídeo de hoje, vai ter também os de 2025. Então, olá, pessoinhas lindas do meu coração. Hoje a gente tá aqui para montar o meu diário de leitura de 2025 e eu decidi fazer de uma maneira um pouco diferente do que eu tenho feito nos últimos anos. Por quê? Eu fiquei pensando se eu faria ou não, na verdade, eu tava mais inclinada a não fazer. Principalmente porque eu senti que agora, do meio para o final de 2024, preencher o meu Reading Journal ou diário de leituras, né, estava se tornando muito mais uma obrigação do que algo que eu de fato queria fazer. Então eu pensei que para 2025 eu não ia fazer, mas eu decidi só fazer de uma maneira diferente, de uma maneira um pouco mais tranquila, talvez, enfim. Então eu comecei aí montando a capa e eu quis fazer um estilo meio colagem, bem maximalista. Quer dizer, eu sempre faço colagens, né? Mas de um jeito bem maximalista, cheio de informação, até para eu usar os adesivos que eu tanto compro, né, em vários lugares. Então, eu comecei na minha pastinha de colagens, procurando coisas que tivessem letras para serem recortadas, recortei algumas, e as que eu não consegui encontrar, eu fiz com papel colorido mesmo e desenhando, né, riscando por cima, algumas com canetinha, outras com lápis branco, para escrever diário de leitura, que é o nosso título, né? E pro 2025 eu usei uma foto de céu impressa aqui que tinha uma textura de nuvens e tal. Daí eu colei as letrinhas nesse papel rosa, que é um post-it, e fiz esse formato meio arredondado nele. Daí eu colei os dois na página que vai ser a nossa capa e lotei de adesivo, que é o quê? O mínimo que vocês esperam de mim, né? Então eu fui resgatando todas as cartelas esquecidas, até a Bela de vestido lilás entrou aí para fazer parte disso. E tem alguns adesivos que eu tenho um pouco de dó de colocar em coisas que vão para outras pessoas, tipo cartinhas, cartões, etc. Então já é fazer esse tipo de coisa é uma ótima oportunidade, porque eu sei que eu vou ficar com esse caderno, então os adesivos vão ficar comigo. Ok, que eu vou esquecer desses adesivos, eu tenho plena consciência disso, eu vou esquecer deles, eu não vou abrir o caderno falando, nossa, é porque eu queria ver o adesivo tal. Não vou, isso não vai acontecer, mas ainda assim. Então todo o caderno seguiu essa vibe, um pouco, pelo menos no setup básico, né? Um pouco mais maximalista, mas eu tô pensando ainda se eu vou estender isso para dentro do caderno ou não, para a parte de resenhas. Eu quero reformular bastante essa parte de resenhas, ainda não pensei direito em como vou fazer. Eu pensei em fazer algo mais como uma tabela mesmo, sem tantos comentários, sem tanto frufru, até porque eu reparei que mesmo dividindo a página em dois, ainda era muita página algumas vezes, dependendo do livro, né? E ok que eu já faço isso só para livros que eu tenho um pouco mais o que comentar, mas acho que meus comentários estão ficando cada vez mais sucintos, talvez dê para reparar isso aqui nos vídeos também, de tipo, os vídeos de resenha agora raramente são tão longos, raramente são vídeos de mais de 20 minutos, quando eu tô falando de um livro só. Mas eu vou pensar sobre isso e vocês verão no próximo vídeo. Eu tô pensando se eu adiciono alguma nova página no setup básico também, mas tudo que está feito até então está aqui para vocês verem. Então a gente já tá fazendo aí a página de metas, né, desse ano, e eu tenho metas um pouco menos megalomaníacas, talvez, do que as do ano passado. Inclusive, todos os vídeos de setup básico desses Reading Journal passados estão aí, caso vocês queiram se inspirar para fazer os seus. Ok, que eles são um pouco parecidos entre si,
porque por causa do jeito que eu gostava de organizar esse ano que eu tô fazendo algo um pouco mais diferente, mas vale como inspiração, como referência. E eu achei que podia ser que vocês me perguntassem como que eu decido essa composição de adesivos, então eu deixei bastante para vocês verem aí que é completamente aleatório, gente. Eu vou olhando as cartelas, eu vou olhando o que tem, e aí eu vejo, isso combina aqui, não, porque esse formato fica bom aqui, essa cor com essa cor aqui do lado funciona, sabe? Então depois, no espaço entre os adesivos ali dentro, eu pintei com canetinha amarela e eu vim juntando tudo com a caneta dourada, fazendo essa linha aí, e eu achei que ficou uma graça. E o bom é que agora eu posso usar essas canetas em gel em outras partes da página, porque vai fazer sentido, né? É por isso que eu tô evitando um pouco colocar coisas no meio do, tipo, de fato passando de um lado pro outro da página, porque pode deformar a coisa, fica mais difícil de fechar, várias coisas. Então vocês viram que tanto a palavra leitura ali no meio quanto o coelhinho tá dividido em dois. Mas falando agora rapidamente sobre as metas em si, né? A gente tem em amarelo os meus e-books que eu quero muito ler, que já estão no meu Kindle. A gente tem em roxo a parte de livros físicos. E a última listinha ali em rosa são de autores não brancos que eu quero ler, porque eu reparei no ano passado que isso é uma carência, podemos dizer assim, no meu repertório. Apesar de ler muito autor nacional, eu leio muita gente branca e pouca gente não branca de qualquer outra etnia. Então, isso é algo que eu quero trazer um pouco mais para esse ano. Inclusive, aceito indicações de vocês que já vão entrar exatamente na próxima página, que é a minha wishlist. Eu não fiz nada demais nela, só botei esse cabeçalho bonitinho e essa faixinha escrito wishlist eu tinha tirado de uma agenda minha de muitos anos atrás. Ela ficou guardada por muito tempo até chegar esse momento agora de ser usada. E aí eu só coloquei isso, coloquei um gatinho e usei um papel de presente estampado para fazer o cabeçalho ali. Mantendo um pouco a vibe maximalista, né? De muitas estampas, muitas cores, muito tudo. Agora, na página da direita, vai ser aquela página que eu sempre faço de lidos por mês. Só que eu decidi fazer nesse formato aí, diferente, né? Achei que fez sentido para esse ano. E então eu deixei 3 linhas para cada quadradinho. Claro que eu vou escrever com uma letra bem pequenininha para caber o título do livro no pedaço de linha, né? Mas eu vou ver se funciona. Se não funcionar, a gente cola uma folha branca em cima e faz outra coisa, gente. Começando a nossa última página desse vídeo, nessa página eu vou fazer basicamente uma moldurinha de adesivos e washi tape, então eu só fui preenchendo toda a borda da página com esses materiais, né, colando aí e fazendo algo bem lotado de coisa. Depois eu fiquei pensando que eu podia ter feito talvez uma segunda camada, né, de adesivo, fazer duas linhas assim, pelo menos na parte que tem adesivos menores. Mas eu gostei de como ficou o resultado final e porque essa página vai ser aquela em que eu colo as capinhas dos livros e lidos, a capinha dos lidos do ano. Então eu só fiz a moldura mesmo e depois eu achei que tava um pouco estranho, que não tava ornando tanto, e a minha primeira providência foi tacar a estrela em tudo, assim como taquei a estrela nesse caderno inteiro. Depois de pegar as minhas 2 cartelinhas de estrela, dá até pra escolher se você quer prata ou dourada. E eu vim com a canetinha roxa pra pintar a parte de fora da página e fazer a moldura ser mais uma moldura ainda. Então vamos ver o que foi feito, né, desse diário. Eu comentei com vocês que eu tava pensando, né, se eu fazia ou não, e eu adorei como ficou, tá? Essa capinha tá linda. Eu só adicionei algumas estrelinhas depois do que eu mostrei pra vocês. Então aqui a gente tem as nossas metas de leituras, com aqui livros que eu já tenho, aqui alguns eu já tenho, outros quero adquirir. Aqui a gente tem a parte da wishlist, que eu ainda vou ver com calma, né? Quais são os meus mais desejados do ano e tal. Mas no momento que eu lembrei foram esses 2 aqui.
Aqui a gente vai ter o Lidos por Mês, que eu vou escrevendo os títulozinhos, né, conforme eu for lendo. E sim, gente, podem ser passos pequenos, eu raramente leio mais de 3 livros no mês. É só fazer uma letra pequenininha. E aqui a gente vai ter a nossa página de capinhas dos lidos do ano. Deixa eu mostrar pra quem não tá sabendo. Assim que ficou a página de capinhas do ano passado, essa é a página de capinhas desse ano. Eu decidi fazer uma moldurona com essa coisa cheia de informação que eu tô usando, né, na identidade desse Reading Journal. Enfim, pessoas, espero que vocês tenham gostado, se divertido e que acompanhem os vídeos de Reading Journal aqui esse ano. Talvez eu ainda faça alguma coisa diferente no setup básico, mas por enquanto é isso. Se houverem mudanças, mostrarei para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!